Estamos com Cristo, reinando, adorando eternamente. E vamos estar firmes, lutando, não desistir nunca, jamais. Glória a Deus. Vamos ouvir agora o irmão Paulo, a leitura oficial. Graças a Deus. Compartilhei na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Salmos de número 96. Glórias a Deus. Toda a honra e toda a glória é para Ele. Tem o controle de amém? Dizer assim: convide a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo de todos os deuses, porque todos os deuses do povo são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e sua formosura, o seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória a devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai os seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que são dele não se abalem. Ele julgará os seus povos com retidão. Alegrei-se nos céus, regozijei-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegrei-se com o campo, com tudo que há nele. Então regozijarão todas as árvores dos bosques ante a face do Senhor, porque vem de lá a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso, Pai. Que o Senhor venha receber a nossa adoração, o nosso clamor, que todas as terras, Pai, todas as nações venham adorar, Pai, e cantar o Senhor como único, suficiente Salvador. Deus, que a sua presença, Pai, seja uma forma nesse culto, Pai. Pessoa vai ser liberta, pessoa vai ser curada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te pedimos essa oportunidade, Senhor. Vamos estar ouvindo agora o Bem-vinda, uma pessoa que é o Senhor. Especial para a tua vida aqui nessa noite. Amém? Vamos louvar. Deus ele te ama acima de todas as coisas. Aleluia. Ele deu seu único filho naquela cruz para que hoje você pudesse estar aqui em casa. Pobre
as nossas vidas. É por isso que estamos aqui, aleluia. Irei deixar uma palavra aqui. Deus tem colocado no meu coração. 1 Samuel 7, no 12, que ele diz assim: então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. É por isso que estamos aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É por isso que estamos de pé, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É por isso que temos força para caminhar até a casa do Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Vamos ver agora o mistério das mulheres louvando ao Senhor. Jovens, desculpa, é o mistério dos jovens. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Ministério dos Jovens cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória. Aleluia. Maravilhoso. O nome de Jesus. Santo, é poderoso. Aleluia. Aleluia. Tua presença me
seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. A paz do Senhor, amado noivo do Cordeiro. Amém? Prontos para estar buscando e pedir ao Senhor por esta nação, guerreiros e guerreiras. Amém? Todos estão aqui postos, soldados, mulheres, homens, guerreiros. Você foi convocado pelo Eterno para estar clamando por sua, aleluia, por suas almas, pelas filhas que clamam, aleluia, por salvação. Tu e eu estamos aqui, aleluia, sendo convocados pelo mesmo Jesus a estarmos dispostos, a estarmos de frente, dia de batalha, clamando, orando, a defender Deus, aleluia, acabamos por nossas famílias, aleluia, por aqueles que vão, os funcionários, aleluia, acabamos pelo Senhor, discernimento, para que quando Ele nos dê o discernimento, nós estejamos vigilantes, quando Ele dá estratégias aqui na terra, para mim e para ti, estejamos vigilantes, porque o mundo está em guerra, aleluia, mas nós temos que estar vigilantes, pela obra de Cristo, aleluia, mundos estão limitados, reino contra reino, mas os servos de Deus, estamos aqui, a postos em frente à palavra, aleluia, por favor, aleluia, pela obra de Deus, vamos assim, levantar a nossa voz, nós estamos missionários, aleluia, mas estamos pedindo ao Senhor, ao Senhor do planeta Terra, que aleluia, que a manifestação dele, aleluia, venha florir, venha florar, através de cada mulher, de cada jovem, de cada missionário que está levando a sua palavra, aleluia, olha só o que diz aqui em Hebreus 3:14, olha só o que diz, por esta causa, se põe de joelhos perante o Pai, do Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família do céu e da terra, todo o nome, para que o segundo as riquezas da sua glória nos conceda que sejais governadores com o poder do seu Santo Espírito no interior. É por esta causa, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, líderes, é por esta causa que devemos estar assim, aleluia, atentos e não estejamos distraídos com nada daquilo que está à nossa volta, porque está em guerra à nossa volta, mas nós temos que guerrear pela causa de Cristo, nós temos que estar atentos, aleluia, vamos assim clamar, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é a Ti que clamamos, é a Ti que pedimos, ó Pai querido, que o Senhor venha revestir-nos com seu poder, reveste os missionários com teu poder, reveste, ó Pai, homens e mulheres, para que venham para nós fazer a sequência, a tua obra, Jesus Cristo, levanta com poder, Pai querido, homens e mulheres, jovens, aleluia, famílias, restauras, família história, Pai, diante da tua obra, Jesus Cristo, com poder, Espírito do bem da verdade, Espírito Santo, a salva da cada uma, Espírito Santo da vida, Senhor querido, aleluia, restaurando o Deus, Senhor Pai, aleluia, salvando o prostitutas, salvando o bebê, aquele que se sente bebê, oh Espírito Santo, aquele que está com desejo de justiça, Espírito de eu prendo com o Espírito Santo sobre esta terra, sobre as ruas, sobre os planetas, sobre cada canto desta terra, a sua vontade, Espírito de Deus,
Para fazer a vontade dele. Trago um abraço do nosso pastor presidente, a toda a igreja. Também estive falando com o nosso pastor Everson Kennedy. Ele está ansioso pela vossa chegada lá. Ele mandou dizer que está aguardando cada um de vocês. Amém? Foi me dado a oportunidade para trazer aqui uma saudação, mas para não ficar somente nas minhas palavras, queria pedir à igreja que abrisse as vossas Bíblias, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso de número 8. Hoje nós estamos num culto de missões, para que Deus possa alcançar não somente Portugal, não somente a Espanha, não somente a França, não somente o Luxemburgo, a Alemanha, mas que Ele possa alcançar os 4 cantos dessa terra. E diz assim a palavra do Senhor: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem aqui está disponível? Quem aqui está disponível para que Deus possa manifestar o poder? Quem aqui está disponível para ir e pregar o evangelho a toda criatura? Quem está disponível? Nós estamos no culto de missões. E o que o Senhor quer falar para os nossos corações? Estejamos disponíveis, estejamos atentos à voz do Senhor, porque assim que Ele clamar, assim que Ele buscar, nós estaremos aqui disponíveis para que através da sua vida, da minha vida, Deus possa manifestar o poder. Amém? É
capítulo 28, versículo de número 15. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo de número 15. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 15, diz assim: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Versículo de número 20. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e me der vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra, quem tem posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei dízimos. Amados, todo mundo conhece um pouco da história de Jacó. Jacó, filho de Isaac, arrumou uma pequena briga ali com seu irmão pela primogenitura, e dali precisou ir embora da sua casa para uma outra terra, para que ele pudesse sobreviver à perseguição do seu irmão. Tudo isso estava dentro do plano do Senhor, que havia dado um plano de salvação para nós, para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Aquele dia, Jacó estava passando por um momento de solidão, por um deserto, mas Deus havia lhe prometido que estaria com ele aonde quer que ele vá, aonde ele fosse, Deus faria prosperar a vida de Jacó, a família de Jacó. E aqui, nesse texto específico, nós podemos ver um pequeno segredo da vida de Jacó. Jacó, depois de ouvir Deus falar com ele, após Jacó ter uma visão de uma escada, Jacó acorda e ele faz um trato, ele faz um tratado com o próprio Deus, uma aliança com Deus, dizendo: Deus, se tu cumprires tudo que tu prometeu a mim, eu fielmente darei dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der. Irmãos, Jacó foi um homem rico. Jacó foi um dos homens mais ricos da sua época. E Deus o fez prosperar. E o segredinho de Jacó era que tudo que ele recebia, ele dava dízimo com fidelidade àquilo que Deus havia feito na sua vida. Aleluia. Uma palavra para nós essa noite. Aqui nós precisamos do dinheiro, sim, mas aqui não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de fidelidade. Aqui, mais importante do que o valor monetário, nós estamos falando de uma aliança que Jacó fez com Deus, dizendo que: olha, quando o Senhor me prosperar, eu estarei sendo dizimista. E talvez você tenha pensado, chegado aqui nessa noite dizendo: Senhor, por que tantas portas fechadas? Por que tanta coisa está acontecendo de errado? Porque eu não prospero nessa terra? Porque talvez você não esteja sendo fiel um pouco para que Deus te coloque no mundo. Então nessa noite, irmão, pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, não importa o valor monetário. O que importa é que você retorne com fidelidade aquilo que Deus tem feito sobre a tua vida. Pegou a sua oferta? Pega a sua oferta em nome de Jesus. Lembre-se, a oferta que você vai dar não tem nada a ver com o valor monetário, mas com aquilo que está no seu coração. Quão fiel Deus tem sido contigo todos esses anos. E agora é a hora de nós demonstrarmos a nossa fidelidade com Deus através daquilo que Ele tem nos dado. Pegou a sua oferta?
Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez para te louvar, dizer, exaltar o teu santo nome. Pai, nós estamos num momento, Senhor, profetizado, que não é apenas um momento onde nós podemos depositar uma quantia de dinheiro, mas nós estamos aqui, Senhor, para vir até o altar, para demonstrar a nossa fidelidade a Ti, como tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa devolver 10 vezes mais, Senhor, aquele que plantou a semente. Ó Pai, em nome de Jesus, aquele que não pode plantar no dia de hoje, que o Senhor abra as portas e que ele possa plantar e viver na fidelidade do Senhor, em prosperidade dia após dia, e que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Fica aqui com a oportunidade. Louvor você. Boa, Jesus. Aleluia. Tu és grande, poderoso, Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Maravilhoso, poderoso, Senhor. Só que não nasce, né? Eu vou chamar meus pais para cantar comigo. Olha aí, Jesus. Aleluia. Glória. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Glória.
Ministério das Mulheres, louvando ao Senhor. O microfone para minha direita, o nosso pastor agradecendo por essa oportunidade, pedindo desculpa pelos atrasos. Glória. Esse ministério de mulheres deseja movimentar toda a igreja de uma paz do Senhor, amém? Eita, Deus poderoso, aleluia. Tu és grande, tu és santo, aleluia. Aleluia. Nosso Deus é o Deus que faz coisas grandiosas nas nossas vidas. Aleluia. A porta fechada, o céu é de bronze, a pedra
Santo. Feliz das mulheres aqui. Amém? Que Deus abençoe o dia da mulher todos os dias. Beleza? Todos os dias. Mas hoje é uma data especial. E o evangelismo vai ser no dia 22 de março. Sem ser próximo domingo, o outro, no caso. Os irmãos organizando isso. E eu creio que Deus já está na direção, no controle de todas as coisas. Será muito forte. E é uma convocação geral. Né? Eu estava falando com a nova liderança, antes de passar aqui para a palavra, que nessa reunião o pastor Jair estava atuando como pastor suplente. O pastor local, porque o pastor era evangelismo desde a Nova de Gaia. A pauta absolutamente cada uma. Então nós tratamos a suspeitamente até Vila de Gaia, porque o nosso diretor regional é o nosso diácono Valdir, inclusive, hoje pela manhã esteve em Vila das Aves e agora, nesta feita, junto com a irmã Lucimar, estão fazendo a obra lá em Trofa, neste momento, nesse exato momento, estão lá em Trofa. Então eu queria dar mais liberdade para o diácono Valdir também e aí fazer uma mescla de gerações na direção desse trabalho maravilhoso, unindo a força, a juventude, a experiência, a maturidade. Eu tenho certeza que coisas grandes Deus vai fazer e temos muitos desafios, pequenos, médios e grandes, né? E eu expliquei para eles a visão da liderança. Nós temos que ter uma visão micro e macro, né? A visão própria, às vezes a gente almeja coisas maiores, menores, né? Então as coisas menores que vão te qualificar para coisas maiores. Amém ou amém? É forte isso. Isso é a realidade. Nós temos muitas vezes objetivos locais. Eu tenho certeza que vai precisar, porque é Deus que está na direção de todas as coisas. Antes daqui os avisos e passamos para a palavra também. Quero apresentar só aqui. São dois amigos do Evangelho a Joana e o Sérgio. Eu já conheci receber a igreja em uma família muito linda, família. É o Micael e isso. A família sejam muito bem-vindas em nosso meio. Deus abençoe a vida de vocês também. Receber o dia Samuel, nos bastidores e é legal se a gente semear, lá no nosso sede. E eu até falei com um dele, que é o nosso pela transmissão para o Samuel, os talentos, né? Essa área vai estar também nos auxiliando nesse sentido, suporte, disposição para dar um apoio, suporte, orientação nessa transmissão também.
oferta poderosa. A transmissão dos cultos alcança muita gente. Eu louvo a Deus pela nossa. Quero fazer aqui uma ressalva muito importante. A nossa mídia aqui local, que são uma bênção de Deus, muito esforçados, dedicados, todos envolvidos. E a gente vai ver o reflexo nisso no desenvolvimento e crescimento do nossa página na rede social. E Deus tem as vidas. Sou uma igreja aqui, quando a próxima Deus estava passando agora 10 e falando sobre a nossa história, e ele pediu para eu enviar para todo isso também. E foi sobre a mulher que ontem e o nome foi ficar. Meus irmãos, eu quero terminar. Quinta-feira, bem, 19 relação, mulheres. E sai 19h30, vai fazer quase 21 horas a hora. O pessoal vai orando a Deus e fazer nessa sexta-feira, de oração 9 à noite. A partir das 9 horas até a oração. Nós temos feito ao nosso aqui uma coisa de todos as mulheres na frente da oração, uma igreja uma vez do segundo sábado descobre a gente e domingo a votação 9 horas da manhã. Todas as horas da manhã a nossa Santa Ceia vai ser junto com o Rio de Vilas também. Toda a regional vai estar mais ofertas a justamente teremos todos aí e hoje da família como 10 horas de 40 Marcos capítulo 7. Marcos 7. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui no nosso meio. Glórias a Deus, você está presença do Espírito Santo de Deus. Se prepare. Aleluia. Esteja atento aqui, porque Deus tem uma palavra aos nossos corações. Eu estava orando a Deus, pedindo uma direção. Ele falou aqui muito claro comigo. Eu quero, dentro desse tempo que nós temos, transmitir pelo nosso coração. Primeiro, Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7. Ou melhor, eu vou pedir para você abrir no 5, capítulo 5, para eu fazer a conexão, para você entender na introdução, eu vou fazer a conexão. Então eu vou fazer a leitura para você já pegar a visão
daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Primeiro, capítulo 5, e o versículo 20, capítulo 5 e o versículo 20, e depois o capítulo 7 e versículo 31. Primeiro, o capítulo 5, versículo 20, e depois, capítulo 7, e a partir do versículo 31. Todos encontraram? Amém. Amém? Capítulo 5 de Marcos, versículo 20, diz assim: e ele foi e começou a anunciar onde? Em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Capítulo 7, versículo 31. E ele, tornando a sair do território de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de onde? Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogando-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E, tirando-o à parte dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, cuspiu e tocou na sua língua. E, levantando os olhos aos céus, preste atenção nos detalhes, suspirou e disse: Avatá, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E falava perfeitamente. Ele não nomes que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam, admirando sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Mantenha a sua boca aberta, por favor. Estão preparados aí? Preparado, pastor Ezequiel? Sempre. Vamos lá. Então mantenha a sua boca aberta. A introdução vai ser muito rápida aqui, mas algo interessante acontece, minhas irmãs e irmãos que estão visitando, a família que está visitando, o casal. Algo interessante acontece. Pastor, por que o senhor fez a leitura aqui do capítulo 5, depois fez a conexão do capítulo 7? Com qual objetivo? Quem prestou atenção à leitura já deve ter identificado uma direção. Esse momento de Jesus no capítulo 7, que é o tema de hoje, Jesus está acessando mais uma vez a região de Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades, é um conjunto aglomerado de cidades que estão ali ao redor. E nesta feita, no capítulo 7, é a segunda vez, o segundo momento que Jesus está indo para esta região. Preste bastante atenção, porque esses detalhes são importantes para você entender. Então é a segunda vez que Jesus está indo para Decápolis. E eu acho muito interessante, porque a primeira vez que Jesus tem acesso a esta região é um cenário totalmente controverso a este do capítulo 7. Por isso que eu quero aqui ter a missão de fazer um paralelo da primeira visita com a segunda visita de Jesus. A primeira, no capítulo 5, Marcos vai registrar, é um momento muito poderoso, em que Jesus vai ordenar os discípulos a passar para outra margem do mar da Galileia. E naquele momento, meu próprio goleiro Davi, o texto vai dizer que houve uma grande tempestade quando eles saíram de um lado do lago e foram em direção ao outro lado. E nesse percurso desta missão que eles receberam do próprio Cristo, o texto bíblico vai dizer que houve uma grande tempestade a ponto do barco quase ir a pique mediante as ondas, as águas adentrando a embarcação. E naquele momento eles vão clamar ao mestre, dizendo: não se importa que venhamos a perecer. E naquele momento, você conhece muito bem a passagem, essa é uma introdução rápida. Jesus se levanta, acalma o vento, acalma a tempestade, e eles perguntam entre eles: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E quando Jesus passa por esse momento, esse tempo de preparação com os discípulos, ele chega a esta
região. E quando ele se depara com essa região, você conhece Bíblia, gosta de doutrina, lê Bíblia em casa e gosta de DVD, sabe muito bem o que eu vou dizer. Que ele chegou numa região chamada, que eles estavam ali, e esse é o grande demoniado de Gadara, a região dos Gadarenos. E quando ele chega ali, ele desembarca e pisa na terra. Você conhece a passagem? Que aquele homem que estava no processo de demônios se aproximou de Cristo e foi liberto por ele, porque ele tinha legiões de demônios assolando a vida dele, a ponto da família tentar libertá-lo, preso em cadeias, em grilhões. Mas a ação de Satanás era tão grande contra a vida daquele homem que nada que colocava para impedir ele de se machucar, de se ferir, de viver em locais insepulcros, nada paralisava aquele homem, porque ele estava possesso de demônios. Mas quando Jesus chega na cidade, pode estar algemado, pode estar aprisionado, pode estar dominado sob o poder das trevas, mas quando a luz do Evangelho chega, as trevas são dissipadas e o nome do Senhor é glorificado. Não é o assunto de hoje, mas algo interessante acontece quando os demônios se manifestam. Eles vão pedir para o próprio Jesus, nós nos lance para os corpos. E você conhece a Bíblia, sabe que Jesus assim permitiu, e foram centenas de povos se precipitaram no monte e morreram todos afogados. E eu abro aqui um rápido parênteses para falar acerca disso, que eu fiquei me perguntando: Deus, que coisa de mistério é esse? Que um homem que foi alcançado por ti, uma legião de demônios, é suficiente. Os porcos não conseguem suportar os espíritos malignos a ponto de eles se precipitarem no alto monte e acabar com a sua própria vida. E eu me perguntei: Senhor, como que essa legião, que teve a capacidade de enlouquecer os porcos, não teve a capacidade de destruir a vida deste homem? E o Espírito Santo ministrou ao meu coração: meu filho, o adversário ele quer fazer isso. Ele quer enlouquecer homens e mulheres. Para o quê? Para tentar tirar a sua própria vida. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. O adversário vai lutando de várias formas para querer tirar a pessoa de um juízo perfeito e até mesmo tentar contra a sua própria vida. Mas o Espírito Santo falou para meu filho: aquela legião feriu, machucou, envergonhou a vida daquele homem, mas não teve a capacidade de tirar a vida dele. Por quê? Porque eu tinha uma promessa liberada sobre a vida do homem. Eu louvo a Deus, eu sinto a presença dele aqui. Isso é resposta para alguém que está me ouvindo aqui agora. Por que aquele acidente não culminou na minha morte? Por que aquele momento da universidade não acabou com a minha vida? Por que eu ainda consegui sobreviver? É porque Deus tem um chamado, tem uma promessa, tem um propósito. E Ele não chega atrasado, não chega adiantado, mas Ele chega na hora certa para mudar a vida do homem e da mulher. Vamos lá. Ele é homem liberto. Os porcos se precipitaram no monte e morreram todos afogados. E aí naquele momento, na leitura que nós vemos no capítulo 5, as pessoas daquela cidade vão fazer o quê? Jesus veio para cá e trouxe prejuízo para nós. Expulsaram Jesus da cidade de Gadara. Mas eu fiz a questão de anotar aqui que é algo muito forte. Porque tem lugares que Jesus não é bem-vindo pelos homens. Mas algo interessante acontece naquela região. Era uma cidade, presta atenção, isso aqui é muito missão. Naquela cidade, Jesus não era bem-vindo, porque trouxe prejuízo dos pastores dos povos. Não queriam mais Jesus na cidade, quiseram expulsar Jesus da cidade, presta atenção. Mas algo interessante aconteceu, o que, pastor? Jesus deixou um discípulo na cidade. Vou repetir.
cidade, você conhece a Bíblia, sabe o que eu estou falando? Que aquele homem recém-liberto, ele vai abordar Jesus e vai falar: mestre, eu quero ir junto contigo. Você vai ver no capítulo 5, no versículo 18, vai dizer: entrando no barco, Jesus rogava-lhe aquele que era endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, Jesus não era bem-vindo na cidade, porém, Jesus deixa um discípulo na cidade. E uma pessoa, meu irmão, levante meu ouvido, tem poder de dar um impacto grande, não só a cidade, mas em todo o distrito, toda a região. Um homem na posição, um homem e uma mulher transformada, liberta pelo poder que há no nome do Senhor. Tem poder de gerar um avivamento, tem poder de gerar conversão, poder de Deus, porque onde a presença do Senhor está, alguma coisa acontece. Pastor, eu disse ainda, você vai entender. Jesus sai da cidade, mas deixa um. Ele poderia dizer, ó, o evangelista aí, dizer assim: ó, meu filho, vem comigo, a cidade está me rejeitando mesmo, não acredita em mim, não deu valor para mim, não quer saber de mim, então vem comigo, vamos para um lugar que nos receba melhor. Mas Jesus disse: não, fica na posição que eu te coloquei. Ele disse que você quer palavra para mim. O Senhor te chamou com um propósito, e o Senhor está dizendo: eu poderia te chamar para vir no barco, mas não, eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa. Aleluia, eu mudei a tua vida, eu mudei a tua história. Eu investi em você quando ninguém mais investia. Eu acreditei em você quando ninguém mais acreditava. É tempo de abrir a boca, proclamar o Evangelho, porque Deus quer te usar não só em Cabedelo, não só no Conselho de Vila Nova de Gaia, mas no distrito do Porto, Portugal, as nações da terra, porque Deus está levantando uma geração que tem sede e fome de Deus para anunciar a verdadeira e genuína mensagem do Evangelho de Cristo. Tá bom, pastor? Dada essa introdução, entendi. Jesus sai da cidade. Jesus saiu da cidade, mas deixou um discípulo. E naquele momento, voltando para o capítulo agora, capítulo 7, a capítulo vai ter o seu exemplo. Que naquele momento que Jesus deixa aquele discípulo, no capítulo 5, Jesus é expulso da cidade, mas deixou um. Quem está lendo aí já pegou. Aleluia! E aí o que acontece? No versículo 31 do capítulo 7, Jesus fez o quê? Jesus saiu do território de Tiro e Sidom, foi ao mar da Galileia, pelos confins de onde? Decápolis. Ou seja, uma região que ele tinha deixado quem? Um discípulo. Uma cidade que é muito forte. Porque uma cidade que rejeitava Jesus. Uma região que não conhecia o poder e a manifestação do nosso Deus. Mas quando Jesus regressa a uma zona, a um território que ele tinha sido rejeitado outrora, agora a recepção já é diferente. É algo muito forte, presta atenção aqui. Ó. Quando Jesus chega, quando alguém ouve, naquele momento que Jesus está chegando em Decápolis, aqueles, aqui muito forte, aqueles que rejeitavam, agora estão fazendo o quê? Estão trazendo homens e mulheres, pessoas para quê? Para
para serem curados por Jesus. Vamos lá, é culto racional, é agir, pensa aqui comigo. Uma cidade rejeitava, uma zona que o adversário dominava. Jesus foi expulso, mas Jesus volta para lá e no cenário. E eu fiquei perguntando, o que esse discípulo fez para o mesmo povo que rejeitava o mestre, tempos depois Jesus voltar para a cidade e agora ser recepcionado de uma maneira diferente? E o Espírito Santo guardou no meu coração. Fala, meu filho, tu não conhece o nome deste discípulo. A gente conhece ele como um ex-endemoniado, que tinha espíritos malignos, mas agora ele é transformado. E quem é transformado, ele ouviu a missão. Jesus dizendo, fica aqui, anuncia o que eu fiz por você, não só aqui, mas em toda a Decápolis. Eu sinto graça de Deus aqui nesta noite, porque Deus está dizendo, pode não saber o teu nome, não pode não saber onde você mora, pode te taxar pelo teu passado, mas quando Jesus chega na vida do homem e da mulher, a mudança, a transformação e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Eu fiquei me perguntando, Senhor, o que aconteceu em Decápolis? Vivendo um momento tão poderoso. E quando Jesus chega, capítulo aberto, você vai ver, no versículo 31, 32. Quando Jesus chega, trouxeram um surdo. E ele tinha dificuldade na fala. É algo muito forte. Vamos fazer uma exegese aqui nesse texto aqui, ó. Só olha o texto. Ó, trouxeram um surdo que falava dificilmente. E aqueles que trouxeram aquele homem pediram para que Jesus impusesse a mão sobre ele. Esse é o versículo 31. Eles rogavam para que ele impusesse as mãos sobre ele. Mas algo interessante acontece. Naquele momento, aquele homem que é surdo, que tem dificuldade na fala, que tem limitações, preste bastante atenção, limitações físicas, dificuldades, porque, aqui eu vou fazer um parênteses rápido, muito rápido, que hoje eu estudei um pouquinho sobre linguagem de sinais, alguns anos atrás, mas não avancei muito. Porque o objetivo era evangelizar na altura surdos, mudos e tudo mais. E eu achei interessante os métodos que Jesus usou nessa abordagem muito poderoso. Nós estamos falando de evangelismo, missões, nós vamos aprender a estratégia que Jesus usa para despertar, para curar, ter um encontro real com aquele homem. Então ele não falava. Ele tem dificuldade, deixa eu dizer, ele tem dificuldade na fala. Logo, aqui você sabe muito bem, por exemplo, você que é pai, você que é mãe, você está falando aí de casa, o seu filho aprende a falar a partir daquilo que ele ouve, não é mesmo? Às vezes tem a dificuldade ali nas sílabas, nas primeiras palavras, mas conforme ele vai ouvindo, ele vai falando. De novo. Conforme ele vai ouvindo, ele vai aprendendo a falar. E pelo fato de ele ser surdo, ele não conseguia naturalmente reproduzir as palavras. Você vai ver alguém que tem dificuldade, que é surdo, ele às vezes fala, se expressa de uma forma, sons, ruídos, para querer expressar, falar. Mas por que pastor não consegue falar? Porque ele tem dificuldade, não consegue ouvir. Como que eu vou ensinar aquilo que eu aprendo? Como que eu vou desenvolver aquilo que eu não tenho capacidade de compreender? Daí o Espírito Santo introduzindo isso comigo, eu conversando com ele. E eu fiquei olhando, Senhor,
Jesus vai usar para evangelizar alguém que não ouve, alguém que tem dificuldade na fala, dos desafios da sociedade que ele enfrentava. Mas algo interessante acontece: o surdo não falava, tinha dificuldade na fala, de se expressar, de adorar. Você vai entender que eu vou agora começar a usar, aplicar aqui para nós agora. Ele tinha dificuldade de expor o seu sentimento, tinha dificuldade de liberar sua forma de pregar a palavra, de louvar ao Senhor. Estava limitado, aparentemente atrasado na sua vida, sem conseguir desenvolver um chamado, um ministério. E eu falo aqui, essa noite, você que está me ouvindo, quantas pessoas no nosso meio são surdos espiritualmente? Fala-se, ensina-se, mas nunca consegue desenvolver porque tem dificuldade de ouvir. Vou repetir, isso aqui é forte, mas tem gente que não ouve e acaba não conseguindo reproduzir o que deveria, porque não tem a capacidade de ouvir e acaba não conseguindo desenvolver a fala, o ministério como deveria. E aí o que Jesus faz, pastor? Vamos olhar para a Bíblia. Presta atenção aqui, ó. E quando trouxeram aquele surdo, eles pediram para que Jesus viesse e pôr as mãos sobre ele. Mas olha como Jesus faz. Vamos lá. Jesus quer chegar atrás daquele passado, não se desenvolveu, não se cresceu, se ouviu lá. O que Jesus faz? Olha aqui, pastor, isso aqui, ó, forte. E tirando a parte dentre a multidão. Vamos lá, vamos analisar junto. Da multidão ouvindo Jesus pregar, Jesus identifica aquela alma. Jesus poderia fazer isso que eles estão pedindo as mãos no meio da multidão. Presta atenção, isso aqui é simples, mas se você perder, você não vai entender. Jesus está no meio da multidão. Jesus poderia dizer: vem aqui, meu filho. No meio da multidão, eu abro você, vou impor as mãos para você. Mas o que Jesus faz? Jesus chama ele à parte. Jesus chama a parte porque vai chateado. Porque Jesus sabia que no meio da multidão não ia captar a mensagem que deveria. Do meio que Jesus precisava do quê? De ter um particular com ele. Porque Jesus fala em voz, mas assim, eu acho que você eu preciso chamar ele para intimidade, porque Jesus é especialista em mudar a história de homem e de mulher. Ele pode fazer no meio da multidão, ele pode, mas tem momentos que o papai chama do particular, porque conhece os seus traumas, ele conhece as dificuldades, as limitações, e ele nessa noite ele prepara esse culto para dizer para alguém: eu estou te chamando à parte porque eu quero ter uma conversa particular contigo. Eu sinto Deus aqui papai está te chamando hoje para particular. Jesus tirou ele, é mais ou menos assim, ó. Ele está dentro. Ali, não, aqui eu não vou conseguir. Porque o líder ele tem que ter essa visão. Tem coisa que não é público. Daí que Jesus faz dessa forma, não pegar. Vou tirar da multidão, vem, sai daí, filho. Vou te chamar à parte. Vou te chamar agora no particular. E quando Jesus chama ele no particular, tirou ele da multidão, o que Jesus fez?
que Jesus vai usar? Teatro. Ele não via. O que Jesus faz? Assim. Aquele que mexe com a linguagem de sinais, as expressões faciais, os movimentos das mãos, faz o camarada entender. Jesus está dizendo assim, ó, hoje eu vou fazer você ouvir. Hoje eu vou curar a sua fala. E quem vai fazer não está no plano terreno, está onde? Sem falar, sem pregar. Estão pedindo para tocar, mas eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Eu trato no particular, na individualidade de cada um. Eu sinto graça de Deus aqui, porque Deus conhece o meu limite. Deus sabe como te tratar, Ele sabe como agir, e operando Ele quem entende a voz dele. Ele está dizendo, eu conheço o teu limite, eu conheço a tua fraqueza, eu sei como agir, não quero me ensinar a trabalhar, porque eu trabalho do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, do tempo que eu quero, da forma que eu quero, e quando Ele faz, não tem trabalho de magia negra, não tem trabalho de macumbaria, não tem palavra de maldição lançada, não tem traumas que podem impedir o agir do nosso Senhor. Jesus está dizendo em linguagem. Olha, esse aqui é forte, presta atenção aqui. Tem mais 3 filmes agora. O que Jesus faz? Ó? Tirou ele a parte, ouvido, tocou na língua, fez o quê? Olhou para o céu e fez o quê? Se você for ler na Bíblia, tem pelo menos 3 passagens que Jesus suspira. E eu fiquei perguntando, meu Deus, por que Marcos fez questão de registrar aqui que Jesus suspirou? É o Espírito Santo. Por que Marcos falou que registrou aqui que Jesus suspirou? Jesus falou, ministrou forte no meu coração. Ele suspirou. Jesus suspirou. Ele a palavra de vida e acontece. Jesus suspirou. Jesus. Mas alguns anos de Marcos, que ele fez questão de Jesus suspirou. E quando ele curar Deus, e o Espírito Santo me fez uma revelação da palavra. Jesus suspirou e não falou. Jesus suspirou e não falou. Deus sabe. Porque ele se reduzindo a forma de linguagem. Mas sempre, pastor, para eu poder entender, é ele dizendo que ele despiu-se da sua glória, se reduziu à forma humana. É ele dizendo, eu tenho o poder de transformar a sua vida. Eu estou me reduzindo, eu estou te chamando a parte para você entender.
diáconos. Jesus faz o quê? Vamos lá, primeiro ouvido. Ele vai tocar no ouvido. Jesus podia só falar. Mas Jesus não, eu toco no seu ouvido. Agora a saliva. Sabe o que a saliva faz? Saliva, já falei um dia sobre isso. A saliva, ela libera glândulas que percorrem o corpo todo. Naquele momento que Jesus está colocando o dedo na boca daquele homem, ela dizendo assim, até hoje que estava dentro não conseguia sair, mas agora que eu estou entrando na tua vida vai ser de fora para dentro. Você não tinha a palavra, mas o verbo que se fez carne. Você tem dificuldade na fala e não consegue ouvir, mas a própria, meu Deus do céu, você não consegue liberar a palavra, mas hoje a própria palavra, oh Espírito Santo, você não consegue liberar a palavra, mas hoje a palavra entra dentro de você. Eu sinto graça de Deus, você vai levantar suas mãos por um instante, porque eu vou sentir a autoridade de Deus essa noite. Ele está dizendo, eu estou fazendo aquilo que você não pode fazer. Aleluia, Jesus, eu estou entrando em áreas da sua vida, eu estou tocando, abrindo a tua audição para você ouvir a minha palavra. Eu estou nessa noite liberando palavra para você receber, para entrar dentro de você, porque eu guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia, o Senhor nessa noite, Ele está mudando a audição, Ele está mudando a fala de crentes nessa noite, porque Deus está preparando um novo tempo para você, porque Ele está curando traumas, Ele está curando paralisias, Ele está dizendo, eu estou mudando, eu estou transformando, e se prepara, porque algo novo eu tenho preparado para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério. Quantos creem nessa palavra nesta noite? Ele está dizendo, ó meu filho, vou te chamar à parte, porque contigo o tratamento é pessoal, não vou falar nada. E mais, dizendo, o que o Senhor está dizendo, o que é essa palavra aqui? O Senhor mas quando eu toco, quando eu abro os ouvidos, coloco a palavra, apresento a Deus, porque é Ele que faz, é Ele que opera. Se prepara, porque vai abrir esse seu problema de hoje. Eu vou abrir completamente. De novo, Ele ministrou meu coração e falou para ministrar para a igreja nessa noite. Se prepara, porque Deus está liberando uma palavra no mundo espiritual. E está dizendo, aquilo que eu vou fazer não é parcial, mas é abra completamente.
E logo, se ele fizer o quê? Abriram os seus ouvidos, e a prisão de sua língua se desfez, e ele falava perfeitamente. Porque quando Jesus chega, trata no particular. Como que eu vou reproduzir aquilo que eu não tenho capacidade de ouvir? Abra os seus ouvidos. Ele não inverteu a ordem dos fatores. As ordens dos fatores não alteram o produto, mas nesse caso sim. Ele está dizendo assim, aqui, ó, a ordem é: primeiro você aprendeu a ouvir, depois você vai ter a capacidade de falar. Primeiro ouvir, abrir os ouvidos, aí começa a falar, e o texto vai dizer que começa a falar perfeitamente. Isso aqui é forte demais, eu vou terminar aqui. Começa a falar perfeitamente, por quê, pastor Tiago? Ele estava anos em silêncio. A lógica, pastor Ezequiel, era o quê? Começou a ouvir agora, vamos ensinar as sílabas, como unir uma com outra, como fazer a conjunção verbal, nominal, os artigos, os verbos. Não precisou de aula. Ele não ouvia, mas quando Jesus chega na vida do homem e da mulher, que ele abre os ouvidos, o texto vai dizer que no mesmo momento ele começou a falar o quê? Com dificuldade? Contando sílaba em sílaba, não. Ele começou a falar perfeitamente. Porque quando Jesus chega, você coloca-se em pé, por gentileza. Porque quando Jesus chega na vida do homem e da mulher, a mudança é completa. E nessa noite, pastor, essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Porque eu vou abrir ouvidos de crente. Eu quero convidar a crente aqui, sincero, para vir aqui à frente. Você que precisa dessa oração. Pastor, eu preciso que os meus ouvidos sejam abertos. Pastor, eu preciso